Aoba, meus catequizandos! Beleza? Tudo bem com vocês? Estavam com saudade de vídeo de catequese? Pois bem, então voltamos com os vídeos de catequese. Seja bem-vindo. E aí, Ademar, como é que você tá? Quanto tempo que a gente não senta pra gravar um vídeo, não é mesmo? Muito que bem, realmente, um tempinho, mas voltamos, modéstia à parte, com um dos assuntos que eu mais gosto nessa vida de igreja, Você as gosta porque você é exibido. relíquias. Não, gente, esse vídeo aqui é só uma desculpa pro Ademar ser babaca. A grande verdade é essa, e vocês vão ver aqui porque, vocês vão entender ao longo do vídeo por quê. Mas, entrando no tema aqui, né? Isso é um tema que gera muita dúvida, né? Essa questão de relíquias de santos. O que são essas relíquias? Como conseguir essas relíquias? Pode vender relíquia? Então, a gente vai primeiro fazer esse panorama geral sobre as relíquias e depois aí a gente vai ser o momento do Ademar se exibir e mostrar as relíquias que ele possui. Fechou? Então, começando do que é, né? A definição, o que é uma relíquia de um santo, Ademar? Então, a relíquia ele vem do latim relicae, que aborda um resto, só que ele está vinculado a um resto sagrado. Então, são os restos mortais dos santos, mártires ou aqueles canonizados pela igreja como um todo, e algo vinculado a ele. Então, alguns objetos pessoais, roupas, terços, livros. E temos também a classificação mais extraordinária, que é a relíquia de terceira classe. É algo que teve o contato com os restos mortais do santo. Então, Então, são acho que é essas bom as condições. pegar essa definição, né? Tipo, o que é primeira classe, o que é segunda classe, o que é terceira classe, certinho. O que é cada uma dessas, que é porque eu acho que esse é o ponto que mais gera dúvida no pessoal. Pelo que É chega de justamente essa pergunta pra mim, classificação. eu acho que essa questão da classificação é o que mais deixa o pessoal confuso. A primeira classe, objetivamente, é algum pedaço do corpo do santo. Ah, então pode ser um pedaço da barba. Pode ser um pedaço ali do fio da barba. Um pedaço da língua. Algum pedaço de algum outro órgão. A unha pode ser também classificado. Qualquer coisa. Ah, mas até mesmo aquele líquido da putrefação. Existem relíquias de primeira classe em que tinha um tecido coberto ali no momento do sepultamento e que depois é confeccionado também, que teve contato com algo do corpo do santo. Aí tem as relíquias de segunda classe. As relíquias de segunda classe, a grosso modo, é algo que teve contato com um santo que era muitas vezes de uso pessoal. Então, o santo ele fez uma carta, é considerado uma relíquia de segunda classe. Não é muito típica de se ver, mas é. Eu acho Algum que o mais pedaço de comum alguma é vestimenta. roupa, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que É, é o mais comum justamente, quando a gente roupa. tá falando de relíquia de segunda classe. E eu acho que, assim, as relíquias que a gente tem acesso no geral de segunda classe são essas, né? O mais comum, assim, ó, se alguém fala, tipo, ó, tem uma relíquia aqui, normalmente ela é um pedacinho de roupa, né? É o mais comum que a gente vê. É o mais fácil de se confeccionar e em grande escala, né? Porque com uma roupa você consegue confeccionar várias, dezenas, centenas de relíquias, a depender do tamanho. Então acaba sendo mais produtivo na propagação dessa devoção. E as E. relíquias de terceira classe, Desculpa, eu já tô pulando uma classe. que é justamente uma confecção que a igreja faz para os devotos, porque aí a gente vai entender. A relíquia de terceira classe não pode veneração pública, somente relíquias de segunda classe e de primeira classe, porque essas relíquias são confeccionadas para os devotos, para uma veneração privada. E aí a gente vai encaminhando aqui as explicações com fundamentação bíblica, porque acaba que o protestantismo coloca, nossa, mas onde isso está na Bíblia então? As É, relíquias estão na é, Bíblia. é justamente para aí que eu queria ir, né? De por que ter relíquias, né? Não é necromancia isso que a gente tá fazendo, não é rezar pro Um morto. amuleto. É, eu, particularmente, acho incrível, acho do caralho, assim, você tá numa religião que você pode ir numa igreja e ter uma caveira de uma pessoa que a gente fala, essa pessoa que tá no céu, então a gente guardou a cabeça dela. Eu acho isso maravilhoso. Eu O acho crânio de isso São Tomás de Aquino. Entendeu? Tipo, o seu Tomás de Aquino era muito inteligente, então a gente guardou a cabeça dele. Eu acho isso maravilhoso. Óbvio, né, que pro protestante, pro homem moderno, isso é uma coisa muito.
escandalosa e tal, mas eu, assim, eu acho muito bonito, eu acho muito legal isso de, tipo assim, olha, a gente sabe que essa pessoa tá no céu, então a gente guardou um pedacinho dela aqui pra falar, olha que legal, a gente tá com um pedacinho de alguém que tá no céu. Esse pedacinho aqui, em algum momento, vai ser ressuscitado. Então, tipo, eu acho muito, É, muito o interessante essa ideia. cristianismo tem essa premissa do cuidado com os restos mortais porque são sagrados. Não à toa que a própria compreensão de cemitério é uma compreensão cristã. Esse zelo para guardar os corpos, esse sagrado diante do defunto, principalmente dos santos. Mas não é um amuleto, não é uma superstição. Não, As não de forma relíquias são alguma. chamadas de sacramental, Vem mas isso muito não isso coloca que você nisso. falou, né? Esse cuidado que a gente tem com os mortos, a gente tem todos os ritos fúnebres, tudo que a gente faz ali em volta dos falecidos, porque a gente tem muito claro essa percepção de que a gente vai ressuscitar no fim dos tempos, né? Então a pessoa vai recuperar o corpo que ela tem. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Você não é uma alma que está dentro de um corpo. Você é o seu corpo e a sua alma. Você só está completo enquanto você tem corpo e alma. As pessoas que estão agora no céu, só em espírito no céu, elas estão incompletas, por assim dizer, porque elas não estão com o seu corpo lá. Então, por isso que a gente vai ter a segunda vinda de Cristo e a gente vai ressuscitar para aí sim estar na plenitude, com corpo e alma. Então, por isso que a gente não entra nessa gnose, né, de colocar ali a matéria como totalmente ruim e o corpo é da carne que vem o pecado, então a carne é corrompida e totalmente ruim. Não, não, é óbvio que a carne é corrompida, mas a gente consegue santificá-la também, né? É, justamente. E tem a fundamentação bíblica. Se a gente Sim. pegar nas Sagradas Escrituras, os ossos de Eliseu, uma relíquia de primeira classe, uma grande relíquia de primeira classe, acabou revivendo defuntos. Então demonstra até a questão da intercessão através das relíquias na ocasião de milagres. Coisa esta que nós presenciamos recentemente com o milagre da beatificação do Carlo, aqui no Brasil, que foi um vô que levou o seu neto diante de uma relíquia do Carlo e acabou recebendo uma graça, mediante aquela intercessão. Então, a relíquia não é um amuleto, não é algo supersticioso que vai te trazer algo em si. Ela é uma representação, literalmente um pedaço daquele que se santificou e permaneceu no estado de graça. Então, nós temos essa compreensão de que, ao contemplarmos uma pessoa que se santificou, isso gera em nós uma inspiração, demonstra de forma concreta que a santidade é possível. Nós contemplamos diante dos nossos olhos um fragmento daquele que foi santo. Então, as veneradas relíquias têm essa simbologia. Tanto é que na igreja primitiva, onde se celebrava as missas, eram em catacumbas, em altares que se tinham depositados restos dos mártires. Então a gente vê essa compreensão. Aí tem as vestes de Paulo nas Sagradas Escrituras, que também realizava milagres, a própria sombra de Pedro. Então a relíquia tem fundamentação bíblica e sempre foi um elemento vivo na história da igreja, porque ele era um elemento ali central na representação da santidade e da entrega a Cristo, porque era um sinal visível. Sim, então é muito importante. Primeiro, destacar que isso é de devoção pessoal, tá? As relíquias, então você não é obrigado a ter uma relíquia em casa, você não é obrigado a ter uma devoção particular por relíquia e falar, tipo, nossa, querer ter relíquia. Se você tá nesse grupo de que acha que é meio bizarro, tudo bem, você não precisa, não é obrigado, não é. É algo de crença facultativa, você não é obrigado a ter essa Não é devoção, menos né? devoto. Você não é menos católico porque não tem relíquias e porque não quer ter relíquias. Não tem problema nenhum se você quiser assim. Não tá ali, não é algo dogmatizado, né, pela fé da igreja, mas é sempre bom a gente salientar que, para quem gosta, que é uma prática que tem embasamento bíblico, que é feito na igreja desde o início da igreja, desde a igreja primitiva. A gente tem essa prática e tal. E eu acho que agora é bom a gente começar a entrar no, no, nos meandros ali de como adquirir elas e de dicas para não cair em golpe, porque hoje é uma área que tem muito golpe, muita enganação, muita coisa errada sendo feita com relíquia na internet católica, né? Não, o que não falta é página, aparece muito para mim página assim vendendo relíquia e tal. Então acho que é bom de começar por esse ponto, Ademar, explicar.
se pode ou não pode vender relíquia e como conseguir relíquias e ter alguma garantia de que aquilo ali realmente é uma relíquia e não é um golpe que alguém tá te passando. Primeira coisa, as relíquias são propriedades da igreja. Então, quando eu possuo esta relíquia, eu não tenho a posse total dela. Eu tenho uma custódia, da qual eu tenho uma grande responsabilidade. E diante disso, é terminantemente proibido a venda de relíquias pelo próprio pecado da simonia. O Tem que que é inclusive pena simonia, Ademar? canônica. Olha, o que é a simonia? Vem ali de Simão, em que ele queria comprar o poder apostólico e que diante disso se cunhou o termo simonia para tudo que está vinculado às coisas sagradas e se tem a intenção de vender, se enriquecer através disso. Então a venda de relíquias é terminantemente proibida. Ah, mas eu já pedi relíquia em tal lugar, me pediu uma quantia. Se preocupe quanto a isso. Existem pessoas que estão corretas que pedem o custo de envio, o custo da confecção. De fato, as próprias postulações, muitas delas acabam cobrando uma taxa da confecção e do envio. Porque você auxilia a manutenção ali da própria postulação e dessas ordens. É mais uma doação, e se você analisar, é realmente somente dos custos. A problemática é, existem muitos perfis que buscam se enriquecer a partir dessas relíquias, o que é totalmente condenado, é errôneo. E aí A tem, única tem duas contribuição é dos possibilidades. custos. Ou eles estão fazendo isso com relíquias falsas, e aí é algo que já por si só é um pecado gravíssimo. Ou, que eu acho que é ainda pior, que eles estão vendendo relíquias verdadeiras, que aí já é caso assim de pena de excomunhão. Justamente. Porque a venda de uma relíquia falsa seria ali um estelionato. Agora, a venda de uma relíquia verdadeira é mais grave ainda, porque você recebe a pena canônica da excomunhão e você está tendo um desrespeito claro com a sagrada relíquia, porque você não está preocupado em zelar dela, protegê-la, dar o devido destino. E aí, com isso, a gente precisa entender qual é a utilização da relíquia. Porque tem muita gente que acaba querendo a relíquia simplesmente por ter a devoção, mas não exerce o devido cuidado. Então, as relíquias Ou é só devem um ser colecionismo, zeladas. né? É justamente apenas um colecionismo. Nossa, aquele santo ali é muito difícil de conseguir, ou nossa, é um santo que muita gente gosta. Eu não tenho uma devoção, mas eu vou pegar para mim para falar que eu tenho, para eu ter guardado. Não, a utilização das relíquias, e aí a gente pode entrar aqui até em exemplificações. Muitas das relíquias, elas são destinadas em modelo de cartão. Então, por exemplo, temos aqui algumas relíquias em cartão. Essas Começou. duas aqui, essas duas aqui são relíquias de terceira classe. Essas relíquias são destinadas objetivamente para os fiéis leigos, para a sua veneração privada. Então eu não posso pegar uma relíquia dessa e levar para uma comunidade, para uma paróquia. Olha, vamos todos venerar em público. Veneração em público não é de terceira classe. E como que eu identifico, eu não caio nesses golpes de relíquias falsas? Porque infelizmente tem muitos perfis no Instagram que confeccionam relíquias sem a devida autorização e acabam pedindo um custo de envio que é um custo, inclusive, um pouco maior. Acaba tendo um enriquecimento. Olha só, quem tem autorização da confecção de relíquias? Somente dioceses e postulações. Porque a postulação que cuida da causa do santo, que cuida das relíquias do santo. Ao mesmo tempo, a diocese vinculada a este santo, ou uma diocese autorizada. Às vezes, alguns carmelos, vinculados, por exemplo, a santos carmelitas. Então, quando é um santo de alguma ordem, a ordem em geral tem essa disposição, porque as relíquias dependem de um selo, de uma autenticidade que garanta essa veracidade. Por exemplo, nessas duas, há selos. Essa daqui é de São Maximiliano, um tecido de terceira classe que tocou os fios da barba dele. E aqui tem um selo da ordem franciscana. Aqui, ó. Eu acho que sim dá para Tá ver dando, é. tranquilamente. Esse daqui é São Gabriel da Virgem Dolorosa, o famoso santo pistoleiro. O povo gosta de brincar que ele é o santo pistoleiro porque ele realmente possuía e teve envolvimento.
Essa daqui, ó, é um selo. Essa é de terceira classe também. É um selo que autentifica, que é uma relíquia de terceira classe. Então, toda relíquia, ela vai conter algo que aponta essa sua autenticidade. Existem relíquias que às vezes não possuem um selo em específico. São relíquias que, por exemplo, são em carteirinhas. Eu peguei aqui uma relíquia do Frei Maria Eugênio, que é um carmelita descalço, que o Frei Gilson gosta muito dos livros para pregação. Eu já vi alguma pregação do Frei Gilson, principalmente no YouTube, ele utiliza muitos livros do Frei Maria Eugênio, está dando um pequeno reflexo. Então, é uma carteirinha. Olha, não tem nenhum selo. Como que eu consigo identificar a veracidade? Olha, essa relíquia é de segunda classe. Inclusive tem a nomenclatura aqui, ex indumendes. Quando se tem essa nomenclatura, é geralmente apontada para relíquias de segunda classe. Eu olho se segue um padrão. Qual é a origem? Essa relíquia aqui eu recebi diretamente da postulação. Então não tenho preocupação nenhuma, tenho plena garantia. Ah, mas me foi oferecida ou me presentearam uma relíquia que não veio da postulação direta. Essa pessoa, um terceiro, me entregou. Então é necessário a gente ver se a relíquia ele tem um cuidado, se não é mal feita, se corresponde ao padrão que a postulação confecciona, porque existem relíquias realmente feitas de forma manual, artesanal. E aí, com isso, eu trago outra relíquia. Essa relíquia aqui de Santa Edith Stein, que é a relíquia que eu tenho num quadrinho. Essa relíquia foi uma confecção manual, num algodão. Então, ela não tem uma identificação em específico ali. Não segue um padrão, é personalizada, mas é uma relíquia autêntica. Então, a gente precisa sempre ter essa preocupação. Outras relíquias aqui, agora é de segunda classe. São Então, João Maria assim, Vianney. só repassando aqui para Pode você, falar. você tem, sempre busque alguma coisa assim que autentique. Então, ou diretamente o selo, ou a origem dela, né? Porque, como você falou, tem algumas que não vêm com selo. Só que se você pediu direto para postulação, direto para quem está cuidando das relíquias desse santo, você não tem como achar que você foi enganado. É mais pra você ficar Justamente. esperto com o que eu falei, porque onde eu mais vejo tipo de golpe é página. Então, tipo, se aparecer uma página no Instagram falando que está doando relíquias, só pedindo ali uma ajuda, aí é nessas aí que você tem que abrir Você o tem que olho, se cinco pés atentar, atrás. olhar se tem selo, qual que é a origem, Quanto estão porque geralmente, cobrando. justamente, olhar o valor, se o valor corresponde, sim, corretamente, e analisar até o recebimento das pessoas, porque às vezes publica e aí a pessoa consegue mostrar o selo. E outra coisa, o apostolado não deve ficar com raiva e você pedir foto do selo, porque isso é uma garantia da autenticidade e não deve ser algo que preocupe esses apostolados. Está inseguro? Peça foto do selo. O que que acontece? A recomendação sempre é não dependa de apostolado. Tente buscar diretamente da postulação. Ah, mas como que eu consigo achar os contatos dessas postulações? Bom, para aquele que é devoto vai ser mais fácil, porque muitas das vezes o devoto já sabe qual é a postulação, qual é a ordem, aonde está o corpo do santo. Você perguntar, aonde que está para um devoto de Santa Rita, onde que está o seu corpo? Monastério de Cássia, é ali onde que está. Onde que está o corpo de São João Maria Vianney? Está em Ars, ali na região em que sempre foi a paróquia dele. Então a gente precisa ter esse caminho. E aí, como você entra em contato? E quais são os requisitos? E qual é o destino de cada relíquia? Bom, a gente entra em contato via e-mail ou carta. Geralmente, existe a possibilidade de entrar em contato por e-mail, mas a carta é mais garantido, até mesmo de seu pedido ser atendido, porque a carta física ela é levada com uma seriedade maior. E tem pessoas, e eu recomendo inclusive, que peça a assinatura do pároco junto com essa carta, porque essa carta firma a responsabilidade. Ela garante uma segurança do destino da relíquia. Porque muitas das vezes você manda lá, eu sou leigo da paróquia, plano de tal, tal, tal. Se não sentem muita confiança, não vão enviar para você, porque tem que ter um devido cuidado. E o que que acontece? Existem relíquias de primeira classe também. Só que, Ademar, eu quero relíquia para veneração privada, eu não busco fazer trabalho com as relíquias. Então, suas relíquias são de segunda classe e de terceira classe em cartões. Quando as relíquias são em teca, como por exemplo esta relíquia em teca de São José Maria Escrivá, que está num relicário,
ela é diferente. A teca, ela permite uma veneração pública em relicário. Então, essa relíquia está apta para uma veneração pública, porque ela está em teca, tem o documento. Então, como eu custodio esta relíquia, eu tenho essa custódia, é minha obrigação de permitir a veneração pública, senão totalmente errado. Eu não estou Senão cumprindo aquilo que me deu. cai de novo no que eu falei de ser um colecionismo, né? Você não tem ali por uma devoção tal, você tem porque você, olha só que legal, Uhum. eu tenho essa relíquia aqui e tal. Então, assim, é muito mais uma coisa que vem de uma vaidade, né? É o famoso querer se amostrar pros outros. É, Né? justamente. Então, é muito importante, principalmente quando a gente entra nessa área assim, de relíquias de primeiro grau, é muito importante que se você possui, tem acesso a uma, coloque ela à disposição do seu pároco, por exemplo, ou de algum movimento que você participe, para que ocorram esses momentos de veneração pública que você está falando, né? É, justamente. Aí, relíquias de primeira classe que eu possuo, mas aí eu vou até explicar por que elas não estão aptas à veneração pública, porque não consta documento. Essa relíquia, que inclusive está num plastiquinho para proteção, então tem um pouco de reflexo, é de Santa Clara de Assis. É um pouco do pó sepulcral, que tem consta o pó do próprio corpo, e é considerada uma relíquia de primeira classe. Só que ela não está apta, porque ela não conta selo. É simplesmente aqui esse pedacinho de tecido. Ao mesmo tempo, não tem documento. Então, para ela estar apta à veneração pública, eu teria que entregar para a diocese, eles analisarem a veracidade, emitirem um documento, só que precisa ser uma diocese que tem relicarista. É alguém que tem uma formação apta. Que eu conheço aqui no Brasil, de plena certeza, somente a Arquidiocese de São Paulo possui ali uma pessoa que está apta a emitir esses documentos com análise própria. E tem outra relíquia antiga, essa daqui eu ganhei de um amigo muito querido, que me doou, mas ela já está com um selo danificado e não tem documento, não tem aptidão para veneração pública, que é esta daqui de São Pio X, é uma gota do sangue dele. Quando eu falo de veneração pública, não estou falando que não posso chamar um pessoal aqui em casa ou ir num grupo. Pode ir para veneração pública. Eu falo no sentido de paróquia, igreja, é necessário esse documento para ter a plena garantia. Realmente ali Pra não na virar festa, paróquia né? é justamente para venerar algo realmente autêntico, ter plena certeza, não tem nenhuma dúvida. Então, Acho que as é relíquias importante isso que têm você esses colocou, assim, requisitos. quando a gente está falando de veneração pública, é muito nesse contexto, né? Porque se você pode, como você, por exemplo, falou, né? Levar ali para um grupo de jovens aqui, grupo de jovens São Pio X. Acho difícil ter um com esse nome. Mas vamos supor aqui o grupo de jovens São Pio X. E você levar lá para um encontro deles, né, para o pessoal ver, para ter um momento de oração e a relíquia tá ali presente, não tem problema. Mas quando a gente está indo para uma coisa mais formal, para ser usado na paróquia, para ser exibido uma missa, por exemplo, uma missa votiva a esse santo, esse tipo de coisa, aí precisa ter assim a certeza absoluta, Pleno rigor. o pleno rigor ali da relíquia. Né? É, justamente. E para finalizar, as relíquias que eu preparei até para mostrar, a querida Flor do Carmelo, que muitos gostam, né? Santa Terezinha, esse daqui é um cartãozinho com a relíquia de segunda classe, ex-vestimentos. Como que você conseguiu? Pelo amor de Deus, eu quero. Então, essa relíquia se consegue ao você mandar uma carta para o Carmelo de Lisieux. Só que aí temos uma problemática. Brasil é o Brasil. Então, o que acontece? Muitas postulações acabam suspendendo o envio de relíquias. Porque o Brasil, como boa terra que nós temos, né, não tem problema com venda, falsificação. Então, o que acontece? Quanto mais tempo se passa, mais difícil se conquista uma relíquia. Porque o Brasil vai ganhando mais má fama pelo mau uso e as relíquias também vão acabando. Então, tendo a intenção, tente buscar ao máximo. É mais fácil o quê? Relíquia de terceira classe. Demara, eu quero ter a garantia, a certeza que eu vou conseguir essa relíquia. Tente relíquia de terceira classe. Porque terceira classe se faz todo ano. Porque não tem uma limitação. Então, tem.
essa própria questão. Ah, relíquia de terceira classe de Santa Teresinha. Mande uma carta para a Cúria Geral Carmelita em Roma, que aí existe a possibilidade de você conseguir. Ah, eu não tenho total certeza. Entre em contato via e-mail, confirme os requisitos, se tem algum custo para enviar, e aí vai analisando e buscando. E para finalizar, os dois novos santos que teremos este ano, 7 de setembro, que eu consegui justamente para trabalhar com jovens, até jubileu da juventude. A igreja que eu frequento é uma igreja jubilar. Inclusive, mês passado eu utilizei essas relíquias numa turma de catequese, que é a relíquia de segunda classe do Beato Pier Giorgio Frassati, ex-lintei, belíssimo, e nosso querido Carlinho, Carlo Acutis também, lindo Mendes. Então, essas relíquias são para veneração privada, mas é possível também uma veneração pública. Por quê? Porque eu consto, pelo menos, com um selo de autentificação. Principalmente essa, que é antiguíssima, antiguíssima. A do Carlos também tem um selo de autentificação aqui, e ao mesmo tempo atrás tem nomenclatura. Você vê que é um trabalho a mais que dificulta até uma falsificação. E a garantia da origem. Então, meus caros, as relíquias não é algo para a gente ter uma versão. Na verdade, a gente deve contemplá-las, mas com devido respeito. E é legítimo qualquer fiel leigo, que é devoto de algum santo, ter uma relíquia. A questão é a dificuldade. Quanto mais recomendação você tiver, melhor. E eu acabei não entrando, né? Relíquia de primeira classe necessita de carta do bispo. Ou algumas relíquias também de segunda classe. Por exemplo, esta relíquia que eu tenho de São José Maria Escrivá, ela necessitou de uma autorização do meu bispo, o que demonstra a responsabilidade em ter as relíquias. Relíquia não é simplesmente um objeto devocional que você vai guardar na sua casa. Não é um objeto de coleção. A partir do momento que você porta uma relíquia, você vira um missionário daquele santo em espalhar sua devoção, seu testemunho. Então é isso. Não, não é colecionismo, mas que coleção invejável, Ademar. Que acervo maravilhoso. Inclusive, nosso digníssimo Joe irá receber uma reliquinha de presente. Olha só, Aguardemos. eu até pensei, né? Porque eu tenho, ou é menos, né? Eu tenho algumas relíquiazinhas aqui em casa, né? E eu até pensei assim em trazer as minhas, mas eu falei, nossa, o vídeo já vai ficar muito grande só com as do Ademar, né? O Ademar vai acabar aqui. Tô olhando aqui, fica, se vocês repararem no o cenário que normalmente fica nos meus vídeos do Instagram, do TikTok ali, aquele no fundo, reparem ali que tem algumas relíquias espalhadas ali pelo cenário. Tem uma relíquia de São Miguel Arcanjo, né? Que tem uma devoção muito grande que eu tenho. Peguei com o Divino Amor ano passado. E aí, até, nossa, relíquia de São Miguel Arcanjo? Como que vai ter uma relíquia se ele é. É porque essa é vinculada a uma aparição dele, né? Então são pedrinhas do monte onde ele apareceu. Eu tenho a relíquia de segunda classe de Padre Pio, segunda classe de João Paulo São João II. Paulo II São João Paulo e II, né? Helena Guerra. Ela é na guerra que a Carol roubou, né? Tá com ela. Né? Tipo, ela é muito mais carismática que eu, faz sentido. Mas também eu ganhei ela. E eu tenho também do Matt. Putz, Matt Talbot. Talbot, isso, não tô lembrando sobre o sobrenome dele. Que é um cara, eu recomendo que procurem a história dele. É um cara que tá em processo ali de canonização. Tem uma história incrível, né? Reze ali, quem sabe você não vai ser uma pessoa ali agraciada com um milagre para a canonização dele, né? Tem uma história ali muito bonita de superação de vícios e tal. E alguém justamente nessa do apostolado dele tava distribuindo assim as relíquias, né? Tipo, ó, pega aí, conheça a história dele, e vai levando para frente essa história para mais pessoas É de suma conhecerem. importância essa propagação. As relíquias do Carlo, Ela temos o se... apostolado aqui no Brasil, Isso, que potencializam. A Carol tem a relíquia de segundo grau de Carlo Kutz, que ela ganhou justamente com o apostolado dele, que é muito forte aqui no Brasil. E é isso, né? Pega um pessoal que está no processo de canonização, é muito importante essa questão das relíquias, porque serve para propagar e difundir a história daquele beato, daquele servo de Deus ali, para colaborar para esse processo de canonização, né? Quanto mais pessoas souberem da história dele, mais pessoas estão rezando, mais chance de acontecer um milagre, né? É, justamente, é de suma importância. E eu conheci o Matt Talbot
por conta de vocês, que eu nunca Eu tinha também, eu escutado a ganhei tem história dele. tem uns 2 ou 3 anos que eu ganhei essa relíquia. Eu também nunca tinha ouvido falar dele antes e fica aqui a indicação, conheçam a história dele, é bem interessante. É, É isso? justamente, é irlandês. É isso. Finalizamos por aqui, meus caros. Eu já vou me despedir pro Joe dar a deixa final. Caso tenham alguma dúvida, podem mandar aqui no chat dos comentários, posso dar a orientação. Eu estou buscando relíquia tal. Se eu tiver o conhecimento de como ter ali o contato para ter o acesso, os requisitos, eu respondo. Amamos a nossa Santa Madre Igreja, amamos os nossos santos. E com isso, vamos propagar sempre a devoção daqueles que estão no processo mediante as relíquias. Fechado. Você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça, pelo amor de Deus, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui. Se você tem alguma relíquia, comenta aqui. Se você quer alguma relíquia, comenta que o Ademar pode talvez te ajudar. Coloca mais dúvidas que vocês têm, coisas que vocês querem ver a gente falando sobre aqui no canal. E aí, dúvidas de catequese no geral, de doutrina, de história da igreja, de devoções particulares, como esse caso aqui que a gente está trazendo das relíquias, de documentos. Nossa, eu não entendi o documento X. Vai trazendo aqui que a gente vai fazendo os vídeos conforme vocês pedirem. Amém? É isso. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Salve Maria!